aqui apresentar para vocês um pouco da minha experiência, né, com esses temas ditos Big Data. Certo? Eu sempre trabalhei com banco de dados, eu sempre fui DBA, sempre trabalhei com SQL Server, com Oracle, e desde 2014 eu tive a oportunidade de estender a minha área de atuação para outros bancos de dados. Né? Inclusive eu sou coordenador de uma pós-graduação lá no Rio sobre Big Data, já temos 3 anos, 100 alunos. Eu queria passar um pouco da experiência de como é montar um curso sobre temas de ponta, vamos dizer assim, né? E os desafios que eu passei e que nós passamos lá. Então, passar um pouco dessa experiência do como lidar com temas novos, né? E como transmitir esses temas novos à comunidade. Então, esse é o resumo da palestra que eu vou passar aqui. Okay? Bom, primeiro uma pequena apresentação minha. Aquele sou eu, moro no Rio de Janeiro. A história daquela foto é bacana porque tem um outro professor lá no Brasil, que é muito famoso, né? Que nós sempre tentamos imitá-lo, né? Que é o Neri. Né? E aí ele lançou um curso online e ele fez um vídeo em Paris. Né? Em Paris. Com a Torre Eiffel atrás e tal. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa tão boa quanto, né? Então eu escolhi o Pão de Açúcar, né? Que é tão bonito quanto, né? Um dia ensolarado, assim, falei, pô, vai ser muito melhor. Só que quando eu falei, havia um vento, né, no dia que não dava para escutar nada. Então aí o vídeo ficou horroroso, mas pelo menos a foto ficou boa, né? Então essa é a minha. E aí eu moro no Rio, aí fica. Bom, eu estou no mercado desde 86, eu sou egresso da PUC do Rio, Pontifícia Universidade Católica, uma das melhores lá no Rio. E desde o começo eu trabalhei sempre com consultoria e treinamento. Tá certo? Então eu sempre dividi a minha carreira nessas duas vertentes. E aí, em 92, comecei a trabalhar seriamente com banco de dados. Meu primeiro banco de dados foi DBase 3. Alguém lembra? DBase 3. DBase 3. Depois eu fui para o Access, Microsoft Access. Fiquei encantado com Access, Windows e tal. Né? E aí, em 97, eu dei um pulo. Né? E aí, essa era a primeira observação que eu queria fazer, é que nessa carreira de TI, né, de informática, se a gente não fica fazendo pulos, né, fica fazendo upgrades na carreira, você fica para trás. Certo? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, olha, vocês têm que estar o tempo todo se reinventando, aprendendo coisas novas, e isso vai ser um pouco o resumo da palestra de hoje, como é que eu dei mais um upgrade nesse Então, eu trabalhei muitos anos com Oracle, SQL Server, tá certo? Depois fiz mestrado, né? Depois que eu já tinha alguns anos de mercado, eu fiz mestrado. Eu me achava o melhor profissional do mundo. Né? Eu achava que eu sabia tudo, que eu era no Brasil se diz bam, bam, bam. Como é que se diz aqui? Aquela pessoa que está no topo. Super sumo. Super sumo. Eu era o super sumo do mercado. Né? E aí fui cair numa turma de garotos, recém-saídos da faculdade. E meu orgulho foi dilacerado. Minha autoestima foi... O bom professor também aprende com os alunos. Pois é, mas foi ótimo para isso. Assim, eu me coloquei no lugar de aluno, e aluno que não entendia nada do que o professor falava. Então mudou a minha vida. Eu sempre era professor, e eu sempre achava que os alunos, enfim, tinham uma relação meio, né, de cima para baixo. A partir do mestrado passou a ser igual para igual, que foi ótimo. Então, a minha área de mestrado foi Self-Turing, né? Interessante que muitos dos temas que eu estudei em 2006, hoje em dia estão muito em voga, com inteligência artificial, machine learning, muita coisa está sendo implementada hoje, que eu li em papers lá atrás, tá certo? Por exemplo, o SQL Server, Oracle, estão cada vez mais inteligentes, né? Eles aprendem com os dados e eles conseguem tomar medidas proativas. Então, o banco de dados meio que se conserta sozinho. Né? E aí as pessoas sempre ficam preocupadas, né? Puxa, mas eu sou DBA, vou ficar sem emprego. Né? E aí é uma outra coisa que eu queria falar na palestra, como é que a gente consegue se reposicionar no mercado sem perder o emprego para os computadores. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar com computação aqui, né, muita gente que batia a máquina estava preocupada. Digitava, eu vou perder meu emprego, não sei o quê. E eu achava aquilo muito engraçado.
Mas agora eu estou vendo que eu estou sendo ameaçado. Nós da área de TI estamos sendo ameaçados. Porque os programas estão cada vez mais inteligentes e estão fazendo coisas que a gente fazia. Então nós não somos mais necessários. Então esse é mais um desafio, né? Como é que a gente consegue se posicionar no mercado de trabalho, tá certo? Para que a gente possa, enfim, continuar trabalhando. Ontem eu vi um livro preocupante lá no centro de Lisboa. A Revolução dos Robôs, Sem Emprego no Futuro, alguma coisa assim. Um livro famoso. Já vi um aqui disso. Preocupante. Mas enfim, a gente vai pagar seguir. também o que nós chamamos de segurança social. Isso, segurança social. Pois é, como é que vai garantir? Os robôs vão pagar a segurança social para nos pagar a nós. Vão pagar impostos. Vão pagar impostos, mas a gente vai ficar à toa. Vida chata, vai ficar sem fazer nada. Temos que reinventar. Já foi inventado. Pois é. Já estou a comprar uns 10 robôs. Dados de monitoramento, tudo aqui junto. E o nosso desafio é organizar isso aí. Então, de novo, eu falei do cara que trabalha com infraestrutura, agora eu vou falar do DBA. O DBA está preocupado que vai perder o emprego porque os bancos estão cada vez mais inteligentes. Ah, é? Então encara isso, meu amigo. Vai trabalhar no data lake de 1 petabyte, quero ver. É uma nova profissão, é uma nova necessidade. Tá certo? Deixa eu passar um filme para vocês. Um filme bem legal. Tá? Exagero, né? Essa música dos anos 70. Né? Um exagero, mas cada vez mais atual. Pois é um exagero que ainda tem umas certas similaridades. Ou seja, como é que a educação, né, é vista hoje ainda, e foi vista nos últimos 200 anos? A massificação do aluno. Ou seja, todo mundo era aluno. Né? Todo mundo era um tijolo na parede. Ou seja, todo mundo tinha as mesmas características. Tá certo? E o que acontece agora? Com o volume de dados que nós temos, nós já somos capazes de aprender sobre cada aluno. Porque cada aluno é diferente. Cada um tem um ritmo de aprendizado diferente, cada um tem um histórico diferente, cada um tem algumas angústias, cada um tem as suas dificuldades. E agora, com todos esses dados que nós temos sobre cada aluno, nós podemos ajustar a educação para essas pessoas. O professor vai deixar de existir? Claro que não. O professor vai se adaptar a essa nova realidade, de vai poder supervisionar, vai poder ser um facilitador sobre como transmitir os conhecimentos, mas de uma forma muito mais individualizada. Certo?
A mesma coisa acontece na saúde. Ou seja, quando você chega lá no hospital e o médico não sabe nada de você, você é só mais um número na estatística. Agora imagina se você apertasse um dedo lá no leitor e todo o teu histórico médico, todos os teus dados aparecessem para o médico. Então ele já saberia se você tinha alguma alergia, quais são as doenças que você tem, que você teve, etc, etc e tal. Tá certo? Marketing, a mesma coisa. Comprar coisas. Né? Todos nós temos hábitos. Todos nós compramos mais ou menos de uma forma equilibrada. Ou seja, nós somos seres humanos, seres de hábitos. Né? Eu tenho certeza que todo mundo escova o dente aqui da mesma forma. Cada um a sua forma. Mas se vocês observarem, observam os próximos 10 dias, vocês vão escovar os dentes da mesma maneira. Tá certo? Nós tomamos banho da mesma maneira, nós nos secamos da mesma maneira, nós compramos da mesma forma, temos o hábito. E uma vez que os programas consigam absorver esses hábitos, esses dados, eles vão poder sugerir coisas que você às vezes nem sabe que precisa. Por exemplo, no Google, quando faço uma pesquisa, tenho um computador ou tecnologias, eles direcionam para a pesquisa que eu tive a fazer, sempre aquela publicidade direcionada e ver telemóvel. Mas eles têm muito que aprender ainda. Muito que aprender. Então, por exemplo, agora eu fiz essa viagem para Cabo Verde, compramos a passagem e dias depois ainda continuava recebendo, olha, passagem mais barata para Cabo Verde, passagem mais barata para Cabo Verde. Pô, mas eu já comprei. Né? Há uma empresa que o que faz ok, já comprou a viagem, mas está-lhe sempre a dizer quando é que comprou, quanto é que custa anular. E olha, agora está mais barato X, já vale a pena anulares e comprares de novo. Já é um avanço. Pelo menos já está, ok, já, pelo menos já tem de passagem. Não vai ser em last minute. No meu caso, mas vai avisando que agora é o momento para anulares aquela e fazeres com esta. Mas no meu caso não foi uma boa ideia, porque, por exemplo, a palestra que eu dei quinta-feira poderia ser segunda, ou poderia ter sido na quarta. Então eu tentei mudar a minha passagem e a menina da TAP, que eu falei com ela, falou assim, ó, não é possível. Você comprou a maneira, a passagem que você compra, se você mudar um trecho, você perde tudo. Então, mas vai melhorar. Vai melhorar. Então a tendência é que cada vez mais tenhamos a individualização. Isso é inexorável. Por quê? Por causa do volume, dos dados, da inteligência. Por falar em inteligência, olha isso aqui. Antes da inteligência. Então isso aqui é o pipeline. Essa aqui é uma proposta minha, mais ou menos, né? Que basicamente você tem eventos, coleta, explora, prepara, extrai a inteligência e devolve para o aluno. Tá certo? Então, mais ou menos os problemas de Big Data, utilizando tecnologias ditas de Big Data, passam por esse pipeline daí. Tá certo? Uns poucos, uns mais, uns menos. E o mais legal é o seguinte, que aqui tem um monte de novas profissões. Então vai ter o cara especializado em fazer isso. Você vai ter o cara especializado em fazer isso. Vai ter o cara que só vai fazer isso. Porque é muita coisa para ser feita. Lá no Brasil, lá no Rio, existe uma empresa chamada Big Data Corp, que a única coisa que eles fazem é coletar dados e vender. Só isso. Aí, conversando com o dono, eu falei com ele, Torão, por que vocês não extraem inteligência desse, já que vocês estão com um monte de dados? Aí ele falou, Morelli, eu não tenho tempo para fazer isso. Isso aqui já me ocupa completamente. Tá certo? Então isso é uma tendência muito legal. Ou seja, as empresas vão achar os seus nichos neste pipeline aqui. Vai ter gente fazendo só isso aqui. Tá certo? Só apresentando dados. Que é uma função completamente diferente. Vão aparecer novas profissões que nunca tinham sido. Exatamente. Aí que eu quero chegar. Muitas profissões vão desaparecer. Mas muito mais profissões vão aparecer. É isso que eu quero chegar. Por quê? Porque novos problemas estão surgindo. Novas necessidades. Novas carências. Tá certo? Esse aqui é uma outra forma de ver o pipeline. Tá certo? Que começa com os dados. Eu, enquanto DBA, eu só olhava isso aqui. Tá? Aí depois você consegue fazer uma descrição dos dados, dar um diagnóstico, prever e antecipar. Então, mais ou menos esse é o fluxo do que a gente chama do cientista de dados, que é um mito. Ok, gente? Não existe cientista de dados. Se vocês encontrarem um, ele é fake.
Legal? Então, mais ou menos, essa é uma outra forma. E lá no final, aí tem o Cortana, Watson, já é um passo além. Ou seja, eles têm tantos dados, já aprenderam tanto, já conseguem prever coisas, já conseguem mudar o rumo das coisas, que já são entes cognitivos. Tá certo? Então, Mas também dá muito pensar em inteligência artificial. é por aí, é nessa área aí. Tá? Assusta um pouco. Assusta, mas calma. A indústria também assustou, a roda também assustou, o fogo também assustou, tudo assustou. Mas a gente se adapta. Tá? Eu achei essa figura no LinkedIn muito legal, olha aqui. Ó. Vê se dá para entender. Dados, como eu trabalhava até algum tempo atrás. Informação, quando as coisas começam a ter algum sentido. Ou seja, quando você faz descreve as coisas. Né? Conhecimento, quando você consegue associar informações. E aí você já sabe que todo gerente tem uma certa regra. Isso é conhecimento. Né? Ideia, com base nos dados, você começa a ter insights, né? Começa a ter coisas que ninguém pensou antes, e no final você tem a sabedoria. Tá certo? Então esse é o nosso caminho, temos que nos adaptar a esse fluxo daí. Por falar em inteligência, olha isso aqui que legal. O que vocês estão vendo aí? As pessoas parecem-se mais com os animais que elas próprias. Será? Então vamos supor o seguinte, olha só, eu tenho uma loja de pet shop. Existe pet shop? Sim. Uma venda de ração. Eu tenho esses clientes aí e eu quero expandir o meu negócio para vender cachorros também. Tá certo? Então eu tiro fotos de cachorro, tiro fotos de pessoas. Aí eu coloco isso, eu faço um modelo preditivo. Eu boto inteligência artificial nisso e eu consigo isso aqui. Ajuda? Se eu fizer um programa para fazer isso, para pegar as fotos e separar em 2 grupos, me ajuda ou não? Ajuda. Um pouquinho. Sim. Não, ajuda porque... Para não chamar uma pessoa de totó, só para isso. Não, teoricamente vai associar cada cão a pessoa. Ah, vamos chegar lá. Vamos chegar. Atenção agora, hein? Melhorou agora? Não. Sim, entre Forças. género feminino, género masculino. Isso, já foi um passo além, né? E agora? A relação. A relação de pessoa melhor. Agora, imagina quando essa moça entrar aqui no pet shop. Não é legal isso? Ela chega triste porque acabou de brigar com o namorado. Tem uma tatuagem no nome do namorado. Aí você chega para ela e fala assim, olha aqui, ó, qual era o nome do seu namorado? José. Tem algum José? José, qualquer. Olha, você pode chamar esse nome de cachorrinho aqui, que é a sua cara, de José. Ela diz, não quer saber nada de José. Pronto, já tem a tatuagem e a cara dela. Olha só. Pronto, foram feitos um para o outro. Tá certo? Então aí pode ajudar o menino a fazer esse tipo de inteligência. E inteligência nada mais é do que trabalhar com dados. Só isso. Pegar dados, extrair valor desses dados, conhecimento desses dados e deduzir isso aí. Legal? Nós cá em Portugal temos uma brincadeira.